Se você acha que Origem é uma série de terror envolvendo monstros que aparecem à noite, ou uma série de terror onde pessoas estão presas em uma cidade tentando sobreviver, você está completamente errado. Você acredita em monstros? Origem é sobre uma maldição que tem séculos, é sobre pais que sacrificavam os próprios filhos em troca de imortalidade. A história é sobre Tabitha e Jade, que já viveram nessa cidade várias e várias vezes, né, centenas de vezes ali, e sempre estão retornando porque eles estavam falhando como pais e como salvadores do lugar. Então Origem é sobre redenção. E os monstros que sorriem enquanto te matam? Bom, eles também já foram humanos, fizeram uma escolha e agora estão pagando por isso. E bom, a quarta temporada de Origem está aí. Se você não souber o que aconteceu até agora, vai ficar bem difícil de você entender metade do que está por vir, né? E é por isso que nesse vídeo aqui vai ter um resumão das 3 temporadas da série. Eu vou explicar para você como a armadilha funciona, o que significa Ankui e, claro, quem que é o cara de amarelo que atacou o Jin. Então já se prepara, tranca a porta, pendura o seu talismã na parede e vem comigo porque o vídeo tá recheado de informação importante, tá? Bom, e se você tá caindo de paraquedas na conversa, não sabe o que é Origem, eu vou te fazer uma introdução. Na primeira temporada, a gente conhece o casal Matthews, né? Eles estão viajando ali de férias em família, né? Então ali a gente tem um casal de adulto e 2 crianças. As crianças, elas se dão bem entre elas, mas os adultos estão brigando. Por quê? Porque o casamento deles não está muito bom. Essa viagem aí é para eles, né, dar um jeito no casamento deles. Só que essa viagem nunca se concretiza, porque no meio do caminho tem um tronco de árvore ali e eles não conseguem passar com o trailer. A solução é, vamos fazer meia volta. E é isso que eles fazem, até achar um desvio na estrada, né? Eles entram nesse desvio e chegam no fim do mundo. Por que fim do mundo? Porque eles descobrem uma cidade pacata, com gente estranha andando por ali. É igual a música do Eduardo e Mônica, né, do Legião Urbana, festa estranha com gente esquisita. Nesse caso, cidade estranha com gente esquisita. Eles até passam, tentam pegar informações, mas a galera ali é bem cara fechada, uma galera esquisita, não falam com eles. Então o que eles pensam? Vamos vazar daqui. Eles pegam, saem da cidade e descobrem que estão andando em círculo. Por quê? Porque eles acabam retornando para a cidade. E porra, como que eles conseguem retornar para a cidade? Este é o grande mistério de Origem. Origem tem uma regra. Você não pede para chegar ali, você apenas chega. Enfim, o casal e seus filhos chegaram na cidade ali e, bom, eles começaram a interagir com a galera e viram que não tem mais como voltar para casa, cara. E aí a pessoa já se apavora, né? Pensa você vai numa cidade e acaba descobrindo que não tem como voltar para casa. E aí você quer buscar respostas, por que não dá para voltar para casa? Bom, se você acha que isso aí é apavorante, espera ficar de noite, porque é de noite que o terror começa de fato nesta série. Até porque ali são monstros que saem de noite vestidos de humanos. Você olha para eles e fala, pô, esse aqui é humano. Eles andam normais, eles andam sorrindo, mas quem fica pro lado de fora da casa acaba morrendo, tá? Eles acabam matando. E não é uma mortezinha tranquila, não. É uma morte brutal. Isso, se você deixar eles entrarem dentro da sua casa, é a mesma coisa. Eles ali se disfarçam de vovó legal, se disfarçam de amigos, eles conseguem, né, fazer uma voz daquele ente querido seu, e aí você acaba cedendo, e quando você faz isso, é fim de papo pra você. Mas aí você me pergunta, como então que eles conseguem sobreviver? Bom, 1000 anos atrás, né, no começo da série, o Boyd, quando chegou nessa cidade, ele achou um amuleto muito estranho dentro de uma caverna, e esse amuleto consegue repelir, né, esses monstros. Se você pendura esse amuleto na sua parede, na sua casa, os monstros não entram, né? Então é bom toda a casa ter, né? No começo, quando eles não sabiam disso, era sofrimento, né? Era sufoco ali. Mas agora com esse amuleto ali dá um pouco de tranquilidade para essas pessoas. Bom, agora que eu já fiz uma introdução para quem não conhece a série, vamos então para o resumão da primeira temporada, tá? E aqui vem um detalhe que a maioria acaba esquecendo, né? Aqui na primeira temporada a cidade já mostrava que ela reagia às coisas. Quando o Jin conseguiu estabelecer contato com o mundo exterior lá pela torre de rádio, uma tempestade acabou destruindo essa torre imediatamente. A
A cidade se rebela toda vez que alguém se aproxima demais das respostas. E guarda isso que eu falei sobre a cidade se rebelar toda vez que alguém se aproxima demais das respostas. Isso aconteceu na primeira temporada, aconteceu na segunda e na terceira, inclusive no último episódio, tá? A Sarah começa a ouvir vozes que a guiam e o Boyd a leva lá pra floresta em busca de respostas, né? Lá eles encontram garrafas presas em árvores com datas que recuam até 1864. Então não, esse ciclo de aprisionamento não começou hoje não, isso aí já perdura por séculos. E do outro lado tem a família Matthews, né? Eles acabam construindo uma torre de rádio e o plano funciona por um segundo, até o Jim ouvir uma voz misteriosa no rádio avisando que a esposa dele não deveria estar cavando aquele buraco. E essa voz acabou que tinha razão, né? Porque a Tabitha tá cavando um buraco dentro do porão da casa onde ela estava morando, e esse buraco levou na caverna onde os monstros dormem. Então ela não devia estar cavando aquele buraco, né? E o Boyd e a Sarah na floresta. Bom, vamos falar sobre isso, até porque eles acabam encontrando um farol. E esse farol a gente descobre mais tarde que é muito importante para a história. Na verdade, é a chave para tudo, tá? Isso aqui resume bastante o que aconteceu na primeira temporada. Chegaram novos habitantes nessa cidade que ninguém sabe onde fica e nem consegue sair. A galera tentou fazer contato externo com a população. Deu ruim, a Tabitha, ela cava um buraco dentro do seu porão e chega no covil dos monstros, e o Boyd com a Sarah dentro da floresta, acabam descobrindo um farol, e esse farol é a resposta para tudo. Pelo menos a gente estava achando isso. Vamos agora fazer o resumão da segunda temporada. A segunda temporada não caiu no agrado da galera, tá? Por quê? Se na primeira temporada a gente viu ali um trailer, né, com a família chegando, na segunda temporada a gente vê um ônibus lotado chegando dentro da cidade. Então ali são mais pessoas, mais perguntas e menos respostas. Essa segunda temporada aqui, ela foi usada para introduzir bastante personagens, então a galera começou a reclamar que estava muito parada. Gente, vamos entender o seguinte: tem um ônibus cheio de pessoas ali, 10 episódios na série. Pô, tem que introduzir os personagens, cada um ali tem uma história, cada um ali tem uma motivação e um porquê de estar ali dentro. Você começa a ver os episódios ali, pô, não tem morte o tempo todo, mas tem ali uma história por trás de tudo. Alguma coisa ali está sendo desvendada. É só ter um pouco de paciência. Mas o plot twist dessa temporada tá lá nos túneis. O Boyd encontra um homem idoso acorrentado nas profundezas e acaba sendo infectado por vermes que rastejam debaixo da pele. E aqui o Boyd se torna uma lenda, né? Para salvar o próprio filho, ele injeta esse sangue infectado dentro de um dos monstros e a criatura acaba morrendo. E aí eles descobrem que esses monstros sangram, que esses monstros morrem e que esses monstros possuem uma fraqueza. Só que assim, matar esses monstros aí, matar o monstro no caso, teve um custo, né? Uma nova maldição saiu na cidade e a gente ali consegue chamar de maldição da caixa de música. As pessoas começam a morrer ali enquanto dormem, presas num transe. O Boyd consegue destruir a caixa e salvar a cidade, mas aqui vem um detalhe que vai importar muito mais tarde. O monstro que o Boyd matou não sumiu de verdade. A sua essência foi vista crescendo dentro da Fátima. A Fátima é uma mulher que me irritou muito, tanto na segunda temporada e bastante na metade da terceira, tá? Mas vamos voltar aqui ao assunto. A imortalidade dessas criaturas não é uma metáfora, é literal. Mata um e ele volta, só que de outra forma, em outro corpo. Enquanto isso, a gente vê o Jade ali descendo para os túneis também. Ele está obcecado por um símbolo misterioso. E lá ele encontra crianças deitadas numa pedra. Elas estão deitadas numa pedra, olhando para cima, gritando uma palavra que ninguém entendia o que significava. Ankui. Cara, isso aí ficou bizarro. As crianças não paravam de gritar Ankui, Ankui. E aí isso ficou na cabeça dele. Não só na cabeça dele, né? Na cabeça da Tabitha também. Eles queriam descobrir o que as crianças estavam dizendo. O que significa Ankui. E mais tarde a gente acaba descobrindo. E logo eu te conto. E no final da segunda temporada tudo explode. Lembra que eu falei pra você lá na primeira temporada que a gente descobre um farol e mais pra frente a gente descobre que ele é muito importante pra história? Bom, a Tabitha andava vendo um menino vestido de branco, porque ele estava dando respostas para ela. Ele leva ela no topo desse farol e acaba empurrando ela. A Tabitha cai do farol e ela não cai em Fromville, ela cai na sua cidade.
e acorda no hospital. E aí acaba a segunda temporada. E agora, enfim, chegamos na terceira temporada. E aqui, cara, já começa brutal, tá? A terceira temporada, ela não começa fácil. Os 2 primeiros episódios ali é triste, é tenso, é pavoroso. Porque agora não é só medo externo, é colapso interno. A comida começa a acabar, o pânico toma conta, os monstros ficam mais cruéis, mais imprevisíveis, como se as regras estivessem mudando, sabe? E isso tudo culmina na morte devastadora da Tian Shen. Cara, e o Boyd, que já estava no limite, simplesmente quebra. Eu não vou dar muitos detalhes, mas o Boyd foi obrigado a ver a Tian Shen morrer na frente dele, cara, na frente dele. Os monstros simplesmente seguraram ele, enquanto os outros monstros ali pegaram ela. Foi bizarro de ver essa cena, né, no caso. E, meu, pior do que isso é ver a tristeza do filho dela depois. Meu Deus do céu. Primeiros 2 episódios ali, cara, me pegou de jeito, tá? Lá no mundo real, a Tabitha mergulha no passado da família do Victor, né? E começa a entender que a história da cidade é muito mais antiga do que imaginava. A cidade que eu falo de Fromville, no caso, não lá no mundo real. E agora, voltando, né, pra Fromville, a Fátima percebe que não tá grávida de um bebê humano, mas do monstro que o Boyd matou lá na segunda temporada. Lembra que eu falei que eles morrem e acabam voltando de uma forma diferente? Então, a Fátima estava grávida de um monstro desses daí. Ela de fato tem um poder de Stormwalker, né? E o que é isso aí? Ela consegue viajar no tempo e testemunhar eventos do passado da cidade, mas com uma regra trágica. Ela é apenas uma espectadora, ela não pode mudar o que aconteceu ali. Ela até surta, tá? Ela acredita sim que se ela voltar nos eventos ocorridos, ela conseguiria mudar, mas não. Ela só consegue ver o que de fato aconteceu ali. Bizarro também, né? Mas olha só, isso é muito importante. Guarda isso. E até que enfim o Jade, né, ele acaba juntando as peças, os números nas garrafas, aquelas que ficaram penduradas nas árvores, né, não são datas, não são coordenadas, são notas musicais, o que é mais bizarro ainda. As 12 notas de uma melodia, né, uma canção de ninar. O Jade então, né, junta tudo isso e toca a melodia lá no violino que eles acham, né, na cidade. E as crianças Ankuin, né, aparecem. Por que crianças Ankuin? Porque elas têm um jeito delas ali e elas só sabiam falar isso. E é ali que a gente descobre o que Ankuin significa. A Tabitha e o Jade, nesse momento, eles acabam recuperando as memórias que estavam enterradas há séculos, né? E Ankuin significa lembrar. E é o que eles começam ali, né? Lembrar. E tudo isso começa a mudar. Tabitha e o Jade já estiveram nessa cidade muito antes de todo mundo, né? Em outras vidas, em outras encarnações. E numa dessas encarnações, a Tabitha era a Miranda. E a Miranda era a mãe do Victor. O Victor, o velhote que tá lá na cidade. Então, a Tabitha, de uma forma ou de outra, ela acaba sendo mãe do Victor, cara, em outra encarnação. Bizarro, né? E o Jade era o Christopher, né? O ventriloquista que desenhou os símbolos nos livros. E as crianças Ankuin? Bom, eles eram os filhos dos moradores originais da cidade. Filhos que foram sacrificados em troca daquela promessa de imortalidade que a gente conversou lá no começo do vídeo. Cara, essa série, ela não é uma sériezinha de monstro e pessoinha que tá presa na cidade, não. Ela é macabra. Os pais mataram as próprias crianças e como punição foram transformados nos monstros que sorriem e eles conquistaram, né, essa imortalidade, mas não da forma que queriam. Até porque eles perderam tudo o que faziam deles humanos. E aí que entra a Tabitha e o Jade. Eles foram os únicos que se recusaram a sacrificarem os seus filhos. Por isso que eles estão nesse loop infinito. Eles foram condenados a retornar vida após vida, encarnação após encarnação, sempre esquecendo, sempre recomeçando, porém sempre sofrendo. E acaba que a cidade não é uma prisão aleatória, né? É uma prisão personalizada para eles. E então o chefão final finalmente aparece, né? E ele é um cara que já vem interferindo desde a primeira temporada. Lembra que eu falei para você guardar aquela informação de que quando a galera tá chegando numa resposta, a cidade dá um troco, acontece uma tragédia na cidade e pô, a galera volta para estaca zero? Essa informação vai ser usada agora, porque foi esse chefão que apareceu usando uma roupa amarela que cortou a comunicação pelo rádio e que ele parece conhecer sobre o passado, presente e o futuro da cidade. Ele emergiu, né, na floresta em plena luz do dia. Na luz do dia, cara, o que não é normal. Os monstros normalmente vêm à noite atacar, mas esse cara vestido de amarelo apareceu durante o dia. A gente não sabe ainda o que ele é, né? Eu sei que ele é uma coisa bem bizarra. Então o Jade toca a melodia no violino, o Homem de Amarelo aparece pro Jim. Ele olha bem nos olhos do Jim e acaba rasgando a garganta dele, dizendo o seguinte:
O conhecimento tem um preço. Essa frase aí fecha todas as temporadas, porque toda vez que os caras estavam conseguindo encontrar respostas, alguma coisa acontecia. E aí vem o cara e fala, todo conhecimento tem um preço. E o Jim acaba morrendo. Cara, foi um final tenebroso de temporada, meu. Mas esse sim foi um final que fechou bastante ponta solta e, claro, deixou várias outras abertas. Então vamos revisar o que a gente já sabe. Bora lá. Os monstros já foram humanos que venderam as almas e os filhos por imortalidade. Tabitha e Jade estão presos num ciclo de reencarnações há séculos. As crianças Ankou são os filhos sacrificados, tentando fazê-los lembrar das coisas. O farol é a chave e a Tabitha já passou por ele uma vez. O Homem de Amarelo está acima de tudo, ele age em plena luz do dia, ele mata quando quer e ele sabe exatamente o que está fazendo. E a quarta temporada chega com várias outras perguntas, né? Mas quais são essas perguntas? Bom, como a Tabitha vai usar essa conexão com a cidade? O que vai nascer da Fátima e como isso afeta o equilíbrio, né? A gente viu ali que nasceu o cara sorridente e como que isso vai afetar o equilíbrio. A Julie consegue encontrar uma brecha no tempo para salvar alguém dessa vez? Será que ela vai deixar de ser uma mera espectadora e finalmente vai conseguir salvar alguém, fazendo assim a história ter um desfecho diferente? Essa é uma das perguntas também. E quem ou o que é realmente o Homem de Amarelo, né? Porque aqui tá o que me assusta. Em 3 temporadas, a cidade nunca deixou ninguém chegar tão perto das respostas sem cobrar o preço absurdo, né? O Jim mesmo pagou com a vida dele. E nessa 4ª temporada, quem que vai pagar a conta? Quem que você acha que vai pagar a conta? Eu acho que o Jade e a Tabitha não vão morrer. Isso aí é meio óbvio, né? A Julie também não. Será que o Boyd? Não sei. Não sei dizer. Talvez o Boyd, por que não? O Boyd, se você for pensar, parar para pensar, ele já não é. Ele não é a peça central mais dessa história. Depois do que a gente descobriu com o Jade e a Tabitha, o Boyd não é mais a peça central. Sem falar que na 3ª temporada o Boyd ele tá enlouquecendo, né? Ele tá se tornando um vilão. Ele tentou torturar o cara, ele tentou sair na porrada lá com a policial, né? Tem vários outros momentos ali que o Boyd tá perdendo o controle. Eu não duvido que o Boyd possa morrer. Pô, a gente já teve ali várias mortes chocantes, né? Por que o Boyd não pode morrer? Eu não quero, mas é uma possibilidade, por que não? Mas enfim, galera, finalmente terminamos aqui o nosso resumão das 3 temporadas da série Origem, né? Comenta aqui se você curte a série, comenta aqui se você está esperando coisas grandiosas dessa nova temporada, se você tá no hype, comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like para fortalecer aqui no vídeo, né? E o YouTube entregar esse vídeo para mais e mais pessoas que queiram saber sobre Origem, né? Isso vai ser muito importante, não só para as pessoas, mas também para o canal, para ajudar no crescimento. Vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo.